Fala aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conceituando. Meu nome é William Lando, eu sou professor de Biologia, Física e Química da EJA. O intuito do canal é trabalhar esses assuntos, dessas áreas, de forma mais simples e descomplicada. E hoje a gente vai continuar aquele grande módulo da Química chamado de Química Orgânica. E a gente vai ver quais são as classificações das cadeias carbônicas. Tem vários tipos, mas é muito simples de entender. Vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças. A gente tem aberta, fechada, mista, normal ou reta, ou ainda aquelas que são ramificadas. A gente tem heterogêneas, homogêneas, saturadas, insaturadas. Parece um monte de coisa, mas a gente vai ver que fica fácil de entender. O que seria uma cadeia aberta ou acíclica, que é o primeiro exemplo que a gente tem. Aqui a gente tem uma cadeia carbônica, então com vários carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? E cada traço desses representa um hidrogênio. Tranquilo, isso vocês já sabem, basta dar uma olhada na aula passada. Tranquilo? Então, essa cadeia é chamada de aberta porque ela simplesmente segue uma linha aí de boas e não fecha um ciclo. Tranquilo? Diferente dessa de baixo, que ela é considerada fechada ou cíclica. Ok, a gente tem 4 carbonos aqui, 1, 2, 3, 4, e eles estão formando um ciclo, ou seja, um ciclo de carbono. Então, uma cadeia aberta ou acíclica é aquela que não tem um encadeamento dos carbonos em forma de ciclo. Acíclica ou fechada, ela já tem um encadeamento desse carbono formando um ciclo. Tranquilo? A gente também tem algumas cadeias que elas podem ter as duas situações, ou seja, pode ter uma cadeia fechada e uma cadeia aberta ao mesmo tempo. Isso é considerado uma cadeia mista. Então, quando for observado um tipo de cadeia assim, com uma parte fechada e uma parte dela aberta, uma cadeia mista. Beleza? Outros exemplos de cadeias carbônicas que a gente tem é aquelas que são normais ou retas ou ramificadas. O que seria uma cadeia normal? Uma cadeia normal a gente pode ter aqui um exemplo desta cadeia carbônica com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e a gente não tem ramificações. Ah, a gente tem os hidrogênios aqui, ok, eles estão nas extremidades, mas os hidrogênios, oxigênio, nitrogênio não conta como ramificação. Eu preciso ter um carbono aqui para considerar uma ramificação. Então isto seria uma cadeia normal ou reta. Uma cadeia ramificada é aquela cadeia que eu tenho a cadeia principal aqui do meio, tá? Aquela molécula carbônica que tem aquela cadeia principal no meio, e eu tenho ramificações com outros carbonos. Então tem um carbono aqui e um carbono aqui. Isso corresponde a ramificações. Ah, tem o oxigênio? Não, o oxigênio não conta como ramificação. As ramificações serão somente os carbonos. Então a gente viu alguns exemplos, eu vou apagar o quadro e vamos entrar com outros exemplos, como saturada, insaturada, homogênea e heterogênea. Guarda aí. Fala galera, vamos para o segundo momento da nossa aula sobre classificação das cadeias carbônicas. A gente vai citar outros exemplos como saturada, insaturada, homogênea, heterogênea e aromática. E no final, dois exemplos para agregar todos esses conceitos reunidos. Beleza? O que é uma cadeia saturada e uma cadeia insaturada? Fica fácil de observar. Nesta cadeia saturada, eu tenho minha cadeia carbônica principal aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos, somente com ligações simples entre esses carbonos. Ou seja, se só tem ligações simples, saturada. Aqui neste outro exemplo eu tenho uma cadeia insaturada porque eu tenho uma ligação dupla. Pode ter ligação dupla ou tripla. Se eu tenho algum tipo dessas ligações, dupla ou tripla, cadeia insaturada. Então cadeia insaturada por causa que eu tenho ligação dupla e cadeia saturada porque eu tenho somente ligações simples. O que é uma cadeia homogênea e uma cadeia heterogênea? Cadeia homogênea, eu tenho aqui minha cadeia carbônica e só tenho carbonos nesta cadeia principal, ou seja, ela é homogênea, igual. Esta ligação dupla corresponde que ela é também insaturada, beleza? E tem esta ramificação, então esta cadeia ela é homogênea, porque eu só tenho carbonos no meio, ela é insaturada, porque eu tenho ligação dupla, e ela tem uma ramificação, que é um carbono aqui na sua extremidade. Já uma cadeia heterogênea, eu vou ter que ter algum outro elemento químico no meio da cadeia carbônica. Por exemplo, aqui eu tenho minha cadeia carbônica principal e tenho um oxigênio, até destaquei com outra cor. Este oxigênio representará uma cadeia heterogênea, ou seja, tem algo diferente dentro da cadeia carbônica que não é somente carbono. E a cadeia aromática é quando a gente tem um anel aromático, aquele famoso anel aromático. Estas ligações duplas, elas ficam girando entre esses 6 carbonos. Isso corresponde como sendo um anel aromático. Beleza? A gente tem dois exemplos agora que a gente vai exemplificar todas essas questões que a gente viu. Cadeia aberta, cíclica, fechada e assim vai indo, beleza? Tudo que a gente viu agora a gente agregou em dois exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho a minha cadeia principal, 1, 2, 3, o oxigênio aqui, 4, 5 carbonos, né? 4 carbonos mais oxigênio, perdão. Então eu tenho aqui uma cadeia aberta, uma cadeia insaturada, uma cadeia ramificada
e uma cadeia heterogênea. Heterogênea porque eu tenho oxigênio, insaturada porque eu tenho ligação dupla, ramificada porque eu tenho meu carbono aqui, e aberta porque ela não se encadeia formando um ciclo. No segundo exemplo eu tenho uma cadeia aberta, normal, né, no caso porque eu não tenho ramificação, saturada porque eu não tenho ligação dupla, e ainda homogênea porque eu não tenho nenhum elemento químico que não seja o carbono no meio. Então a gente agregou todos esses conceitos que a gente viu em 2 exemplos. Qualquer coisa, volta na aula porque eu sei que é muita informação. Agora curta, compartilha, se inscreva e bora para a próxima aula.